Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala RH, o podcast que até então fazia parte da marca do InfoJobs, mas que agora passa a ter a identidade visual e a marca do Panapé, que é o nosso software de recursos humanos. Ele vai dar atração à gestão de talentos. E bom, para você nos encontrar, continua a mesma dinâmica, tá? Basta procurar por Panapé Brasil no YouTube ou Fala RH no Spotify. E bom, explicações devidamente feitas, agora eu quero dar início ao nosso bate-papo de hoje, que é sobre um assunto mega importante, que é a inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. E para nos ajudar a conduzir esse bate-papo com maestria, hoje eu tenho a honra de receber a Bianca Machado, que é diretora de soluções de talentos na Adecco. Bia, seja muito bem-vinda aqui ao Fala RH. Muito obrigada por ter topado o nosso convite. Eu, particularmente, estou muito feliz de te receber aqui. Eu te encontrei através do LinkedIn, né? Fui impactada por um post seu falando sobre o tema e falando sobre a sua experiência pessoal. Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a galera e contasse brevemente como que foi esse primeiro contato com a neurodivergência. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Bianca Machado, eu estou como diretora de Talent Solutions no Grupo Adecco, responsável pela estratégia de RPO no Brasil, que é a terceirização dos serviços de recrutamento e seleção. Mas eu estou aqui como a Bianca pessoa também, a Bianca mãe do Augusto, que é um neurodivergente e foi ele a minha inspiração para falar a respeito da neurodivergência. Bacana, muito bom. E aí eu quero começar, acho que é importante começar pelo básico, né? Que muitas pessoas não entendem o termo, eu acho importante te destrinchar. Então, nos diga, o que são pessoas neurodivergentes? As pessoas neurodivergentes, eu acho bem interessante a sua pergunta, porque o que é o neurodivergente? O que é a pessoa que é diferente? E quem estabeleceu esse padrão? Então, feliz ou infelizmente, os órgãos mundiais de saúde têm alguns padrões estabelecidos. Então, dentro dos padrões estabelecidos de processamento neurológico, ou seja, a forma como você aprende, a forma como você se comporta, a forma como você memoriza, tem um padrão estabelecido. Então, quando a sua memória, comportamento e a sua condição neurológica é diferente desse padrão, você é considerada uma pessoa neurodiversa ou neurodivergente. Então, digamos que quem não tem esse processamento diferente é considerado neurotípico. É uma pessoa neurotípica, condição de processamento neurológico dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos mundiais de saúde. Hoje, cerca de 15 a 20% da população mundial tem algum tipo de condição neurodivergente, ou seja, se comporta, memoriza, aprende, reage diferente. Bacana. E a gente sabe que essas pessoas têm muitos desafios aí, né? Principalmente no mercado de trabalho. Você falou sobre a dificuldade de processamento de informações. Eu gostaria que vocês nos trouxessem, né? Elencassem aí os principais desafios que eles enfrentam no mercado de trabalho e como que as empresas podem superá-los. Ainda é um tema pouquíssimo falado. E, como eu mencionei, meu filho, o Augusto, ele é a pessoa que me despertou a vontade de estudar sobre isso. Então, para falar do mercado de trabalho, eu preciso falar sobre a infância, sobre a adolescência, sobre a forma como a gente é criada, educada, como as pessoas são conduzidas dentro dos ambientes familiares. Então, o Augusto, ele é um neurodivergente. Eu descobri, quando ele estava com 7 anos de idade, um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seguida de um TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E é muito difícil fazer esse diagnóstico porque nos tempos de hoje, com tantas informações, acesso à internet, acessos a vídeos, a educação que não é como antigamente, a gente facilmente confunde uma pessoa, ou criança ou adulto, uma pessoa teimosa ou reativa, com uma pessoa neurodivergente. Então, o primeiro desafio, seja para uma criança, seja para um adolescente ou adulto, é a falta de conhecimento. As pessoas ainda não têm acesso às inúmeras condições neurológicas presentes. Então, a gente tem o TDAH, o TOD, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e tudo isso que é clinicamente comprovado. É diferente daquele frio na barriga que eu estou agora aqui, olha, a gente também. gravando. É comum, a gente não pode confundir a ansiedade pontual para uma ansiedade generalizada.
Existe a dislexia, pessoas que nascem com essa condição. E todas essas condições, elas não podem ser limitadoras. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, a gente precisa pensar em ferramentas, recursos das empresas para incluir essas pessoas. O primeiro passo é aceitar que elas existem e que elas não podem ser limitadas dentro dessas condições neurológicas. Elas não podem ser categorizadas em caixinhas porque elas têm uma condição XYZ. Elas precisam ser entendidas, compreendidas, tratadas com equidade. Bacana, você falou sobre incluir essas pessoas, e aí eu acho que tudo começa no processo seletivo. O que os recrutadores podem fazer de forma prática para garantir que eles terão uma avaliação justa, sabe? Eu penso bastante sobre isso, porque eu fico imaginando meu filho fazendo um processo seletivo hoje. E aí, não só pelo Augusto, mas as pessoas incríveis que eu conheci e conheço dentro do mercado de trabalho, trabalhando muito bem, performando muito bem. Será que elas seriam aprovadas num processo seletivo mais burocrático? Será que essas pessoas precisam passar por 7, 8 testes, entrevistas dinâmicas? Então, a minha primeira reflexão é: será que a gente não pode ter processos seletivos mais simples? E o simples não quer dizer que ele será fácil, mas o simples é começar por uma pergunta básica. O que você, pessoa gestora ou pessoa recrutadora, está buscando num profissional? Você tem clareza disso? Quais são as habilidades técnicas e comportamentais importantes para aquela função? Porque você concorda que se você não tem essa clareza, você vai aplicar diversos testes que não necessariamente te dizem alguma coisa sobre a pessoa. E vou dar um exemplo. Preciso de inglês fluente. O que a pessoa vai fazer? Ela vai se comunicar com o global. Pessoalmente, não por escrito. Ela precisa da fluência? Ou a pessoa vai trabalhar sob pressão. É mesmo, então eu vou criar um ambiente de pressão nas entrevistas. Você tem certeza que a mesma pressão que você vai replicar na entrevista vai ser o dia a dia da pessoa? Então é muito importante o básico. O que você espera de uma pessoa? Escreve. Quais são os comportamentos? Quais são os soft skills, que são as habilidades comportamentais que você espera para aquela função? Quais são as habilidades técnicas? Então, é muito importante que a pessoa que está contratando, recrutando, tenha essa clareza e que se coloque no lugar das pessoas, não só neurotípicas, mas também neurodivergentes. E entendendo que essas pessoas têm habilidades específicas que você não vai conseguir capturar num processo burocrático de recrutamento e seleção. Bacana, e isso na verdade serve para todos, né? Mesmo aqueles que não têm. É muito interessante como as empresas. Interessante não, né? É meio preocupante quantas empresas exigem e no dia a dia nem precisa daquela habilidade específica. Então é muito bacana você trazer isso não só para essa galera, mas para as outras também. E aí eu trouxe aqui um dado alarmante, aproveitando que estamos falando sobre isso, que segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm deficiências, incluindo condições invisíveis como a neurodivergência. E aí, eu queria que você compartilhasse exemplos práticos que as empresas podem implementar para criar ambientes mais acessíveis e inclusivos para essas pessoas. A base disso está na formação da liderança. A minha maior preocupação é, além do recrutamento e seleção, que fala também sobre liderança, é a forma que a gente lidera tanto o neurotípico quanto a pessoa neurodivergente. Será que as nossas lideranças estão preparadas para conversar com pessoas com ansiedade generalizada? Será que todas as lideranças, todas as empresas estão preparadas para acolher pessoas que têm hiperfoco, por exemplo? Porque a pessoa neurodivergente, ela pode ser mais do que 30%, muito mais produtiva do que uma pessoa neurotípica, se tiver as habilidades muito bem mapeadas e muito bem direcionadas no dia a dia. Quem faz isso? A liderança. Então, esse ambiente, ele precisa estar preparado para o neurotípico, para a pessoa neurodiversa, pensando muito na questão das habilidades. Então,
Eu percebo também a importância de ter comitês de diversidade. As empresas já têm esse comitê. A gente fala, eu me considero a diversidade, né? Mulher, mãe, negra, mãe de um neurodivergente. Então, eu tenho as minhas diversidades e todos somos diferentes, neurologicamente ou não. Cada um, eu fiz uma dinâmica uma vez, tinham 100 pessoas na sala. E aí o palestrante trazia as diferenças. Levanta a mão quem tem pais separados. Levanta a mão quem se considera negro, pardo, preto. Ou de uma etnia diferente. Quem tem uma matriz africana como religião. E ele trouxe pontos diferentes do ser humano. Quem usa óculos, quem tem miopia. E aí o que aconteceu no final da dinâmica? Todos nós apresentamos uma diferença. E isso precisa ser transportado para o mercado de trabalho. E quando a gente pensa em comitês de diversidade, quais são as diversidades, se diversos somos todos? Sim, tem etnia, tem o gênero, tem a LGBTQIA+, tem uma série de diversidades. 40+, 50+, geração millennium. Veja que cada vez que o tempo passa, a gente está criando mais diversidade. Porque no final do dia somos todos diversos. Como é que a gente consegue direcionar a nossa liderança? Como é que a gente consegue direcionar as nossas pessoas considerando essas diversidades? Então, é muito importante que cada empresa tenha o seu próprio comitê que converse com todas essas diferenças. É muito importante isso. Então, eu faço aqui deixo uma recomendação para os RHs para que tenha também um pilar de neurodivergência, um pilar da neurodiversidade, para realmente colher a diferença oculta, a diferença invisível. Eu acho que esse público também está carente. Perfeito. Você falou sobre essas pessoas serem mais produtivas e elas também são muito inovadoras, né? E aí eu queria que você nos contasse como que as empresas podem aproveitar justamente isso, né? Para impulsionar a criatividade e os negócios aí. Como que elas podem usar isso a favor delas? Você sabe que tem uma pesquisa bem interessante que aponta que os times que têm neurodivergência, ou seja, não são pessoas iguais, que pensam parecido, essas pessoas são 36% mais rentáveis para a empresa. Ou seja, a rentabilidade dessas áreas, dessas equipes, é 36% maior. Ou seja, é muito mais. Como é que a gente consegue utilizar da melhor forma possível as habilidades da pessoa que tem neurodivergência? Então, as pessoas podem ter o hiperfoco, ou seja, ela tem tanto foco em algo que ela termina mais rapidamente e melhor. As pessoas, em alguns momentos, têm memória visual. Elas conseguem tirar foto de alguma coisa, de alguma situação, de alguma planilha, de algum dado e memorizar muito bem. Então, são diversas as habilidades que o neurodivergente apresenta, que fica mais destacado do que o neurotípico. E como é que você identifica isso? A minha saída para conseguir entender essa neurodivergência dentro dos meus times é através de assessment. Bianca, não tenho dinheiro para fazer assessment aqui na empresa, o budget está curto. Uma ferramenta simples como análise SWOT pode ajudar. Você já parou para avaliar o time? O que tem de fortaleza, o que tem de fraqueza, quais são as oportunidades, quais são as ameaças? Só que tudo isso é importante dividir entre soft skill, que é o comportamental, e o hard skill, que é o técnico. Uma vez que você faz esse assessment, uma vez que você conhece as habilidades do seu time, neurotípico ou neurodivergente, você consegue, de fato, direcionar melhor e ter resultados melhores. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa na minha área, que eu trouxe de uma outra empresa, ela é neurodivergente, ela tem TDAH e TOD. E o que ela tem de diferente? Ela produz melhor à noite. Ela, de manhã, prefere fazer academia. Então, a liderança que não entende essa nuance já não vai ter o melhor dessa pessoa. Ela gosta muito de trabalhar sozinha. Não quer dizer que ela não trabalha em equipe, mas ela precisa dos momentos solitários para conseguir analisar dados. E, ao mesmo tempo, ela precisa de momentos do dia dela de atenção da liderança. E tudo isso faz com que ela seja 40% mais produtiva do que um neurotípico.
Então veja que quando você conhece bem essa escuta ativa e essa preocupação empática, genuína, de você conhecer as suas pessoas, e é importante frisar, não é um benefício para o neurotípico, é o entendimento da pessoa, De como ela funciona, de né? como ela funciona, para que você, enquanto líder, enquanto RH, tenha as melhores pessoas. O que é a melhor performance? É a pessoa estar no lugar certo, feliz com aquilo. E o feliz, sem romantizar, gente, porque o trabalhar dá trabalho. Sim. Sem romantizar, mas a pessoa se sente completa. Ela sente que ela está sendo útil. Ela se aproxima do propósito dela. Essa é a felicidade, entre aspas, sem romantizar, que a gente, enquanto liderança e RH, precisa buscar para as nossas pessoas. Maravilha, perfeito. Eu tô impactada aqui com suas falas. A gente, inclusive, fez um episódio falando sobre felicidade no trabalho e é exatamente sobre isso, né? Sobre as pessoas encontrarem propósito no trabalho, sem romantizar, porque trabalho é trabalho, né? Dá trabalho. Você sabe que a gente tem... Eu amo grupos, né? Grupo de Instagram, grupo de WhatsApp. Eu gosto, eu confesso. E nesses grupos, a gente tem os grupos paralelos do pessoal do trabalho, que, como bônus, e eu brinco que são meus presentes, a gente consegue ter relacionamento pessoal também, que é outro tabu, né? Fica aí uma dica para um próximo podcast. Um ótimo tema para podcast. Né? O chefe pode ser amigo ou não, enfim. E aí, nesses grupos, que eu percebi? Que o time tem necessidade também de reclamar do trabalho. De poder desabafar, né? Precisa. Ser humano, né? E aí o pessoal manda memes nesses grupos todos paralelos ao trabalho. Mas eu também entendo que essa é uma diferença do ser humano. Eu, Bianca, posso ter um jeito de encarar o trabalho e que eu não tenho essa necessidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas e o time? E as pessoas? Você está criando um ambiente seguro? E por que neurodivergência tem tudo a ver com ambiente seguro? O quanto o ambiente de trabalho dispara gatilhos negativos para crises de ansiedade, de pânico, de esgotamento emocional, que é o burnout. Nesses pequenos detalhes de você criar ambientes seguros, que as pessoas podem ser quem elas são, que elas podem expressar o que elas sentem, sem o julgamento e sim com direcionamento, é muito importante, principalmente para quem tem a neurodivergência. Perfeito. Acho que comunicação aberta é muito importante para todos. Né? Muito, escutativa, muito. Enfim. Muito. Poder ser nós mesmos, né? E nos abrirmos, eu acho que muda tudo aí. E tem gente que pergunta para mim, como faz isso? Eu tenho um defeito. Eu não faço exercício físico. Tá tudo bem. Eu sei que eu preciso melhorar. Mas eu já fiz em alguns momentos. E eu gosto muito da analogia de você exercitar a empatia, exercitar a inteligência emocional, igualzinho você faz a barriga tanquinho. Como é que você consegue o corpo dos seus sonhos? Do dia para a noite? Não. Remédio resolve? Não. Dia após dia, né? Dia após dia. E você pode fazer uma vez por mês? Não. É um pouquinho por dia que você treina o corpo e que se você conseguir treinar a sua mente, monitorando seus pensamentos, você exercitando a gestão das emoções. O que é inteligência emocional? É ser bonzinho? É ser calmo? Não. É você saber reconhecer as suas emoções e reagir. E por que a liderança tem que saber isso para criar esse ambiente para quem tem neurodivergência? A gente precisa também incentivá-los, inspirá-los, ajudar essas pessoas a resolver esses conflitos internos. Mas, Bianca, agora você é psicóloga, eu não tenho essa formação, eu tô aqui para trazer resultado. Teve uma liderança que falou isso para mim. Eu tô aqui para trazer números. E aí a minha resposta foi: experimenta ficar sem as pessoas e trazer os números. Se você conseguir isso, me conta. Não dá, né? Não dá. Pergunta lá pro chat GPT. Ele vai falar, não dá. Infelizmente, não dá pra fazer milagre. Muito bom. Eu trouxe outra pesquisa aqui pra gente abordar, que foi feita pela Harvard Business Review, que destaca que muitas pessoas com deficiências invisíveis, como a gente acabou de falar, optam por não revelar suas condições no trabalho. E aí, levando isso em consideração, como que as empresas... Acho que você já falou um pouco, tá? Mas como que elas podem promover a conscientização e o entendimento sobre a neurodiversidade para que essas pessoas possam ser elas mesmas no trabalho, sabe? Não precisam se esconder.
Já tendo uma iniciativa de um comitê de diversidade com pilar de neurodivergência ajuda. É importante também palestras de conscientização, trazendo profissionais, neurocientistas, neuropsicólogos, psiquiatras. É muito importante que as empresas promovam palestras e conteúdos a respeito. É importante também abrir um canal para que as pessoas se sintam à vontade para revelar ao RH, pelo menos, a sua neurodivergência, para que o plano de desenvolvimento individual seja feito de forma customizada, o que já deveria acontecer, seja neurotípico ou não. Já deveria ter essa personalização, porque cada pessoa tem a sua habilidade X. Você faz uma coisa muito bem, eu faço outra diferente. No plano de desenvolvimento individual, isso teria que ficar claro. Então, é muito importante essa conscientização, o conhecimento e o respeito. A gente precisa aprender a respeitar, né? Eu vejo a minha criança na escola, como que a gente se comportava na escola? Sentando com quem? Com os amiguinhos, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que são parecidas com a gente. Então, a gente faz isso desde pequeno. A gente está acostumado. A gente não está acostumado a incluir. A gente precisa aprender. Perfeito, maravilha. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, que eu falei, né, rapidamente aqui sobre eles, tem dados globais que indicam que 80% da população autista está desempregada. E aí eu queria que você nos contasse por que isso acontece, justamente que você acabou de trazer, que essas pessoas são mais produtivas, são mais inovadoras. E quais, né, você já falou, mas quais benefícios que elas trazem para as organizações para realmente quebrar esse tabu de que essas pessoas não devem ser incluídas, sabe? Como se gerasse muito trabalho incluí-las, e quando na verdade não é assim. Aqui tem uma responsabilidade muito forte da liderança e das áreas de recursos humanos das empresas, porque quando a gente faz uma job description, uma descrição de vaga, a gente sempre coloca ali a pessoa candidata perfeita. A gente está buscando a perfeição, porque a gente precisa de resultados rápidos e o nome do jogo é resultado no mundo do trabalho. A gente não pode negar isso. Mas essa busca à perfeição é que precisa ser quebrada como tabu. O que é a perfeição? Essa pessoa perfeita que você está buscando, que já tem 10 anos de experiência, 4 idiomas e aceita ganhar 3 mil reais, onde ela mora, onde ela vive, o que ela come? Ela não existe. Ela não existe. E fica uma saga interminável de uma pessoa utópica que a gente cria no nosso sonho porque a gente quer que resolva os nossos problemas de forma imediata. Então, a gente cada vez mais, essa pressão por imediatismo, que eu entendo, ela acontece, mas a gente precisa descer aqui para a terra, voltar para a realidade e perceber as nossas imperfeições. Então, já de cara que a gente aceita as nossas imperfeições, vai ficar mais fácil a gente incluir pessoas diferentes, neurodivergentes, no processo de recrutamento e seleção. Por que as pessoas estão desempregadas? Tem um tema sensível que é a discriminação. Acontece. Eu, como mulher negra, já passei por muita coisa. Eu, como mãe em licença maternidade, já passei por muita coisa. Então, o neurodivergente, ele passa também pelos aspectos discriminatórios que a nossa sociedade ainda impõe. Infelizmente, a gente ainda tem isso. Como que a gente resolve? É polêmico, mas tem algumas iniciativas, tanto de comitês, mas também de cotas, de metas. Já empresas globais, cada vez mais possuem metas de diversidade, que eu sou a favor. Eu falo que é polêmico, mas eu sou a favor. Confesso aqui, porque eu, tendo esse meu lugar de fala, de diversidade, seja através do meu filho, seja por mim, eu percebo a necessidade, sim, da gente ter a conscientização. Não é beneficiar a outra pessoa. Não é ter 3 candidatos e escolher a pessoa negra porque ela é negra. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de equidade, em que a gente consegue entregar as mesmas oportunidades e a gente consegue decidir por uma pessoa sem a discriminação. Então, é como eu brinco na empresa, que eu adoraria que o currículo fosse cego, né? Blind. A gente brinca que sem todas as informações, sem o nome da pessoa. Você precisa saber o nome dela, se é homem, se é mulher ou se é trans. Qual é a necessidade? A pessoa é gay. O que vai mudar isso no trabalho dela? É mãe. Não vai mudar.
Se a pessoa está se colocando à disposição no mercado de trabalho, ela tem condições de trabalhar. Se a pessoa tem uma deficiência, basta você perguntar na entrevista quais são as ferramentas e recursos que ela precisa para performar. A mesma coisa para um neurodivergente. Pergunta para a pessoa autista, pergunta para a pessoa neurodivergente quando você tem acesso. Quais são as ferramentas que você tem para performar? Que você precisa para entregar o teu trabalho? Essa transparência, ela é necessária no mercado corporativo. A gente precisa, daqui para frente, ter um ambiente corporativo melhor, porque estão aí os índices de ansiedade, de burnout. Todos os índices estão claros. A gente vai conseguir reduzir a carga de trabalho? Não. Mas a gente consegue deixar mais leve? Com certeza. Muito bacana. E aí, para as empresas que já implementarem algum tipo de ação e tudo mais, como que elas podem monitorar isso? Para entender se essas estratégias estão sendo eficazes aí, não só a curto prazo, né, mas a longo prazo aí. Eu sou uma fã de metas. Eu sei que o RH não gosta. A gente muda o nome. KPI. KPIs, Indicadores, targets, alvos. Seja qual for a nomenclatura que você escolher, mas saiba exatamente para onde você quer ir. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é muito importante ter clareza de onde você quer chegar. Quero uma empresa neurodiversa ou na sua totalidade de diversidade. Quais são as diversidades? Dentro, por exemplo, de um shortlist, né? Uma lista de pessoas candidatas dentro do perfil, quantas pessoas, mulheres, você gostaria de incluir? Quantas pessoas negras? Quantas pessoas neurodivergentes? Essa pulverização e essa equidade é importante. E passa por metas, por indicadores. E aí, a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você consegue medir. Eu adoro metodologia ágil. Então, pensa naquela metodologia chamada SMART. Você precisa ter metas, você precisa mensurar, você precisa monitorar tudo isso. É muito importante que você tenha essa clareza dentro do pilar de diversidade e inclusão e, logicamente, não só para os neurodiversos, mas para todos nós. Maravilha. E aí, para finalizar, tá? Passou super rápido o nosso bate-papo, mas para finalizar, como que você enxerga o futuro da inclusão dessas pessoas? E quais tendências que podem moldar, né, essa evolução aí? É uma excelente pergunta. O que eu percebo é que a gente precisa buscar o conhecimento cada vez mais, enquanto pessoa física e enquanto empresa. E eu acho interessante quando alguém fala ou faz um post do CNPJ, né? Porque o CNPJ não vale o AVC, o CNPJ... Quem é o CNPJ? É uma pessoa? Quem é esse CNPJ? Esse CNPJ é um coletivo de CPF. São as pessoas que estão fazendo acontecer. A gente precisa parar de separar a pessoa do CNPJ, porque o CNPJ não fala, não anda, não come, não faz nada. São as pessoas, somos nós. Nós temos essa responsabilidade de incluir as pessoas. Então, primeiro passo, aceito que existe a neurodivergência. Segundo passo, busco conhecimento para entender todas elas e acolher. Terceiro, me comporto como uma pessoa que acolhe, que inclui. Próximo passo, treinar e formar lideranças, que são as pessoas que estão à frente para esses mesmos passos. A área de recursos humanos precisa ser a área guardiã da inclusão. Tem que tomar cuidado para que, quando não tenha comitês ou iniciativas de diversidade, não tenha o efeito colateral da exclusão. Tem que tomar muito cuidado, tem que saber fazer. Não é só instituir um comitê ou falar sobre neurodiversidade. É muito importante, existem técnicas para que você faça a implementação de uma área como essa sem gerar a exclusão. Por isso que eu brinquei, metas são polêmicas. Tem pessoas que são contrárias a isso e que acham que isso exclui, mas porque existem técnicas para que você implemente da melhor forma. Então, o futuro do trabalho, para as pessoas neurodivergentes, eu enxergo que o conhecimento vai ser o grande responsável por melhorar a vida dessas pessoas no trabalho. Mas principalmente quando essas pessoas se revelarem e quando elas aprenderem a lidar com elas mesmas, elas também vão conseguir comunicar isso no trabalho. Imagina que seria muito mais fácil, para mim, pelo menos como líder, se na entrevista a pessoa já abre, eu tenho TDAH, mas eu só preciso de 1 hora de pausa,
ou eu preciso trabalhar em horários diferentes, ou eu preciso de 10 minutos para fazer um mindfulness, que é uma meditação. O que a pessoa precisa? Então, imagina que a pessoa neurodivergente já se conheça e consiga comunicar para o mercado de trabalho o que ela precisa, sem preconceito, sem ser julgada. E é aqui que a gente tem que trabalhar, não só para o neurodivergente. A gente precisa quebrar esses paradigmas de que a gente pode ser perfeito. A gente tem que quebrar o paradigma que o mundo corporativo foi feito só para uma parcela de pessoas. O mundo do trabalho foi feito para todo mundo. Ele tem que funcionar para todas as pessoas. A gente tem que parar de colocar as pessoas em caixinhas e deixá-las excluídas porque elas têm algum tipo de limitação. Porque a genialidade está na diversidade. Perfeito, eu tô impactada. Inclusive, você falou sobre essas pessoas, né, dizerem que elas têm alguma limitação, alguma necessidade. E aí a gente tem um quadro final aqui para finalizar nosso episódio que chama O que você faria? Que eu basicamente trago um cenário hipotético sobre o tema que a gente falou e você responde o que você faria. Você Boa. topa? Topo. Bora lá, então. A situação é a seguinte: você lidera uma equipe onde um membro está se saindo muito bem em alguma área, porém ela está saindo muito mal em outra. E aí seu superior tá pensando em demiti-lo por causa disso. Acho que acontece muito, né? No entanto, você percebe sinais de neurodivergência nele, o que pode explicar essa diferença no desempenho. Como que você abordaria essa situação para garantir que ele receba apoio necessário antes de uma decisão tão drástica como essa, como demissão? Já aconteceu. Nossa. Eu vou contar o caso real, não vai ser nem hipotético. Senta que ela vem história. Eu tenho tempo para falar? Estão sentados? Eu tenho tempo para falar? Tenho. Eu trabalhava numa área específica e essa pessoa, que eu ainda não tinha conhecimento da neurodivergência, trabalhava numa outra área. E eu estava no elevador com essa pessoa e com a pessoa superior dela e elas estavam discutindo sobre uma planilha. Então, a moça estava com o computador no colo, assim, em pé, apoiando numa perna, já uma cena surreal, né? Subindo para uma reunião. E a gerente dela, na época, falou para ela: você é muito burra. Eu já te expliquei isso várias vezes. E aí, sabe aquela sensação de... E agora, o que eu faço? Eu falo alguma coisa? Eu brigo? Eu defendo a moça? E aí eu decidi ficar quieta naquele momento, porque eu não tinha um contexto. Mesmo que não tivesse nenhum tipo de justificativa, mas eu também, enfim, não poderia me arriscar ali em dizer alguma coisa. Bom, eu descobri na área de RH que essa pessoa seria demitida. E aí pensei, estranho, porque é uma pessoa que entrega muito bem, eu vejo de longe as entregas dela. Sim, ela me parece uma pessoa diferente. Ela tem atitudes, sabe aquela pessoa mais autêntica, diferente, tem um jeito dela. E aí eu fui até o RH e perguntei, olha, essa pessoa realmente vai ser desligada? Eu vi nos comitês que essa pessoa vai sair. Sim. Eu falei, eu posso trazer para minha área? Conversei com o meu chefe da época, criei uma posição para receber esta pessoa e fiz um convite para ela. Já no convite, já foi bem desafiador, porque ela não estava indo bem além dessa pessoa gerente, tinha uma pessoa coordenadora ali que estava aplicando um feedback para ela na minha frente, porque eu faria a oferta para ela nesse momento. Ela cruzou o braço, olhou para o líder dela e fez assim: é a primeira vez que você lidera pessoas? Porque ela não gostou do feedback. E aí eu pensei, eita, a moça é boa. Eu gosto do que é diferente. E aí o que aconteceu? Eu fiz o convite para ela, porque eu sabia das entregas dela nessa outra área. E isso não pode ser desconsiderado. E aí você pode me perguntar, mas Bianca, e esse comportamento dela? Eu sabia que tinha um contexto. Eu não tinha visibilidade. Veja, se ela foi chamada de burra por alguém, qual é o tipo de comportamento que você espera de uma pessoa que é humilhada dessa forma? Não é estranho? Então eu comecei a me aproximar para entender quais eram as razões, os gatilhos que trouxeram à tona esse comportamento, já que a entrega dela técnica é muito boa. E aí eu fiz o convite, ela veio para minha área. E comecei a conversar mais com ela, comecei a fazer o assessment, ou seja,
análise SWOT. O que ela tem de muito bom? O que ela tem de pontos para desenvolver? Quais são as melhores oportunidades aqui? Quais são as ameaças? E comecei a fazer esse processo de mentoria, sem estabelecer que chama mentoria, gente. Não precisa falar para a pessoa, eu vou te mentorar, não. É esse contato genuíno, é prestar atenção na pessoa, é a escutativa, é entender o que ela faz de melhor. E o que aconteceu? No meio do caminho, conhecendo a pessoa, conhecendo a moça, eu falei para ela, sabe o que é curioso? Eu vejo muito de você, os seus comportamentos no meu filho, e meu filho tem TDAH. E ela respondeu para mim, eu tenho TDAH. Eu fui diagnosticada quando eu era pequena. Eu tomava remédios, mas eu não tomo mais. E aí, sabe quando caiu a ficha? Na minha idade, a gente fala caiu a ficha, né? Quando na sua, você não conheceu a ficha, fala. Caiu a minha ficha e fiquei pensando. Eu falei, então veja, é uma pessoa neurodivergente. Ela processa diferente. Ela reage diferente. E ela se tornou uma pessoa-chave da minha área. A minha área começou a, óbvio que tinham diversas pessoas, mas ter visibilidade através de dados por conta dessa pessoa. Que tem o TDAH. Que eu acho que ela tem TOD, não briga comigo. Fulana. Mas eu acho. Mas ela é uma pessoa de suma importância para a área, ela mexe com dados. E é uma pessoa neurodivergente que estava com a demissão pronta. E não só trabalhei com ela nessa outra empresa, como fiz o convite para ela trabalhar na empresa atual. Maravilhosa. Isso é um case de sucesso, Ah, né? eu tenho Era vários. pra ser um cenário hipotético. Não é hipotético, foi real. O bom é que esse teve um final bem feliz, bem positivo. Porque teve o esforço da parte dela, teve o esforço da minha parte. Para que uma relação funcione, é 50% para cada um. As pessoas têm que estar dispostas, né? Sim. É isso, Bia. Foi muito rápido o nosso bate-papo. Foi Nossa, mesmo. Eu gostaria de ficar aqui um tempão conversando com você. Gostaria de te agradecer pelos insights. Eu achei suas falas impactantes, muito agregadoras, com certeza, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. E aí eu queria deixar um espaço aqui aberto para você falar suas redes. Quem quiser te acompanhar para ver sobre neurodivergência ou qualquer outro assunto, pode ficar à vontade para deixar suas redes aí. Boa, obrigada. Eu sou a Bianca Machado, estou nas redes como Sou Bianca Machado, no Instagram. Eu tenho uma página que, gente, eu juro, eu tento colocar bastante conteúdo, mas não consigo todos os dias, mas faço o meu melhor. No LinkedIn, como Bianca Machado também. E é isso, estou à disposição, não tem ninguém gerenciando minhas redes. Se você precisar de qualquer ajuda, qualquer apoio, pode me mandar mensagem através de LinkedIn, de Instagram, eu respondo. Respondo de forma genuína. O meu propósito é impactar positivamente as carreiras que cruzam na minha vida. Eu nasci para isso. Eu lidero pessoas desde os 18 anos de idade de forma ininterrupta. Vou fazer 45. Então, é o que eu realmente gosto, é o que eu amo fazer. Então, toda pessoa que precisar de qualquer apoio na carreira e eu puder ajudar com um centavo de contribuição, por favor, contem comigo, me considerem para ajudar. Maravilhosa, eu tô encantada com você. Obrigada. Muito obrigada, Bia. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também você que nos assistiu até aqui, tem nos acompanhado. A gente tá bem feliz com esse projeto, né? O nosso último episódio teve aí 2.300 visualizações, então tá crescendo bastante. Mas a gente sempre pede para vocês deixarem seu feedback, né? Curtir, comentar e nos dizer o que pode melhorar aqui, porque o nosso intuito é entregar o melhor conteúdo para você. Quero lembrá-los também, antes de finalizar o nosso episódio, que na descrição desse episódio terá materiais complementares a tudo que foi dito, então para você aprofundar seu conhecimento e colocar todas as dicas que a Bia trouxe aqui em prática. E é isso, te aguardo no próximo episódio. Até mais!